Meu nome é Andréa Cordeiro, eu sou guia das oficinas Geração e Vida e pertenço à coordenação local Sorocaba e à coordenação Brasil 14. É com grande alegria que eu estou regravando a abertura e a primeira palestra do Retiro Virtual Libertação Interior. Antes de tudo, eu quero esclarecer para vocês que esse retiro é uma condensação do livro Sofrimento e Paz, de autoria do Frei Inácio Larrañaga, fundador das oficinas Geração e Vida. Frei Inácio Larrañaga escreveu este retiro e autorizou que nós o fizéssemos. Demos graças a Deus porque mais uma vez Ele nos reúne e nos torna capazes de compartilhar os dons que recebemos como herança de seu Filho Jesus Cristo. Demos início então a esse retiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então fazer a introdução ao retiro. Nesse retiro, nós queremos colocar em suas mãos meios práticos para que possam por si mesmos atenuar todo e qualquer sofrimento que vocês tenham ou que venham a ter. Para isso, nós tomamos como base o livro do nosso fundador, Sofrimento e Paz. Nesse retiro, nós não iremos trabalhar só sob a perspectiva humana, mas também apresentaremos uma reflexão a partir de uma perspectiva cristã. De modo que nós iremos ao Pai pela oração e, amparados por Ele, mergulharemos nas causas das nossas angústias e sofrimentos, assumindo a nossa cruz e convertendo-a em fonte pascual. Fonte de vida pascual. E para isso, nós vamos procurar nesse dia despertar. Despertar vai ser uma palavra-chave que vai nos acompanhar durante todo esse retiro. E essa palavra-chave que nós usaremos, ela é necessária por quê? Porque só acordados nós podemos estar conscientes da verdade e assim descobrir as reais causas dos nossos sofrimentos. Vamos então nos conscientizar de que a dor, ela realmente existe, mas que o sofrimento nós é que criamos. Porque o sofrimento não é real, mas ele é fruto da nossa mente. Isso porque o sofrimento ele surge quando eu resisto à dor. Se nós aceitamos com serenidade a dor que realmente existe, o sofrimento deixa de existir. Quando tudo o que a pessoa pode ver é o próprio sofrimento, como se fosse uma bola assim tomando conta do nosso rosto, né? A pessoa perde a visão do caminho para Deus. E esse caminho com certeza nos conduz à paz. Mas sobre tudo isso, nós vamos falar ao longo do retiro, tá bem? Isso é na esperança de que tudo que for dito e feito aqui, através da nossa espiritualidade, que está derramada em todos os livros do Frei Inácio, os CDs, os DVDs do nosso fundador, Frei Inácio, tá bem? Ajude, que tudo isso ajude a vocês a vivificar a paz que tanto nós buscamos. Bem, agora vamos falar sobre os objetivos do retiro. Nesse retiro, nós procuraremos de uma forma bem clara e específica ensinar a enxugar as lágrimas, a extrair os espinhos, afugentar as sombras e libertar-se das agonias. E afinal, levar a cada pessoa que aqui está assistindo
um copo de paz perfumado de alegria. Vamos então aprender o que fazer com o sofrimento, como iremos eliminá-lo ou pelo menos como vamos mitigá-lo e talvez até como sublimá-lo, como transformá-lo em amigo ou ao menos em irmão. Há quem diga que enquanto houver alguém aqui sofrendo ao meu lado, eu não tenho que pensar na minha felicidade. Essas palavras, elas são bonitas, mas elas são enganadoras. Elas têm aparência de verdade, mas no fundo elas são errôneas. Assim sendo, demonstrar que só faremos felizes os outros na medida em que nós mesmos o formos. A única maneira de amar realmente o próximo é reconciliando-nos conosco mesmo, aceitando-nos e amando-nos como nós somos, de forma muito serena. Nós não podemos nos esquecer, pessoal, de que o ideal bíblico se sintetiza em amar o próximo como a si mesmo. Então a medida desse amor, né, é o a si mesmo. E cronologicamente o eu mesmo vem antes. Então nós temos que viver o amor em nós para depois amar o próximo. Temos paciência com a gente, perdoarmos a nós mesmos, porque só se sabe o que se vive. Então, se eu quero amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Primeiro, me aceitar, gostar de mim como eu sou, como eu posso ser, tá bem? Não de forma eu sou o máximo, mas simplesmente me aceitando com meus defeitos e com as minhas qualidades. Então, já é um ideal altíssimo chegar a preocupar-se com o outro tanto quanto consigo mesmo. Então, é por aí que nós vamos começar. Vamos então ao lembrete sobre o silêncio. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês de que no retiro presencial, o silêncio nas oficinas é sempre presente. Nós utilizamos o silêncio como um grande ambiente propício para que a gente possa ouvir o que Deus tem para nos falar, né? Está muito concentrado para ouvir o que Deus tem para nos falar. E eu vou pedir para que vocês, nesses dias que a gente vai estar se reunindo para fazer esses encontros, esses caramelos de Deus, eu preciso que você também busque esse silêncio. Então, se concentre, se recolha, assista esse vídeo num lugar propício, onde você possa de verdade estar concentrado, prestando atenção, com seu caderno espiritual, anotando tudo aquilo que você achar interessante, tá bem? Muito bem. Apesar do silêncio ser algo muito básico nas oficinas de oração, em geral, né, nos retiros, existem pessoas que ainda encontram muita dificuldade para fazer esse silêncio. Alguma dessas pessoas, elas não conseguem dominar essas emoções, as distrações dos pensamentos, porque a nossa mente parece uma borboleta que vai pousando em tudo quanto é lugar. Então, essas pessoas que são mais agitadas, elas pensam que esse vai e vem emocional que elas sentem nos seus corações, elas podem aliviar esse estado de espírito conversando com alguém. E na verdade isso só piora. Então não faça isso na sua casa. Fique quietinho, concentrado, assistindo todas as palestras, porque você vai aproveitar muito mais, eu garanto, tá bem? Então, talvez por isso o silêncio seja um grande desafio que nós temos que vencer. Alguns dizem que ficar um dia inteiro em silêncio, de boca fechada, meu Deus, é impossível. Pois é,
a gente leva 2 anos para aprender a falar e uma vida inteira para aprender a silenciar. Entretanto, se nós conseguimos vencer esse desafio, encontramos aí a verdadeira importância do silêncio. Lembrem-se que a verdade ela é encontrada menos em palavras e explicações e muito mais na ação e na experiência. Experimentem viver em profundidade o silêncio nesse retiro e vocês verão que a suave tranquilidade vai tomar posse de todo o seu ser e vai te arrebatar e arrebatar o seu coração para Deus. Experimente. É um grande caramelo. Nesse momento, nós vamos dar início ao retiro propriamente dito. Antes de começar, invoquemos a presença do Espírito Santo, que é o grande doador de todas as obras boas realizadas no mundo. Você que já conhece as oficinas, busque por favor no seu livro de cantos o canto 52, Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Nós faremos o Inunda-me e o Transforma-me. Então, pegue o seu livrinho de cantos e vamos, nesse retiro nós não cantaremos, nós só vamos fazer os cantos em forma de oração, tá bem? Para quem não conhece as oficinas, nós sempre nos silenciamos antes de fazer os cantos e antes de fazer as orações, para que a gente possa de verdade se concentrar e fazer dessas palavras nossas palavras, que elas saiam do nosso coração. E no final, a gente fica um tempinho em silêncio para a gente saborear as palavras que nós falamos e deixar que elas sedimentem aqui dentro do nosso coração, tá bem? Então, comecemos lembrando que desse canto 52 nós faremos o Inunda-me e o Transforma-me. Comecemos. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, inunda-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, transforma-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Busquem agora na parte de cantos do livrinho Trilha, o Trilha 37, que é o livro Trilha é o livro que os jovens fazem as oficinas de oração. O canto 37 também será rezado, somente o estribilho, permanecei em mim. Esse canto, em forma de oração, vai dar início à nossa primeira palestra do Retiro Libertação Interior, Retiro Virtual. Amigos para a Caminhada é o nome da nossa primeira palestra. Então, comecemos o canto em forma de oração. Permanecei em mim é teu pedido, Senhor, e eu
ficarei em vós, é tua promessa de amor. Permanecei em mim, é teu pedido, Senhor, e eu ficarei em vós, é tua promessa de amor. Então, para entender o mistério doloroso da criatura humana, nós precisamos voltar até as mais remotas e longínquas latitudes pré-humanas de onde nós procedemos. E ao fazer essa volta, nós descobrimos que os seres anteriores ao homem, na escala geral da vida, os animais, eles não criam problema para viver. Eles já estão com todos os problemas resolvidos. E por isso, eles não vão sofrer nunca de preocupações ou de ansiedades. E ao fazer então essa volta e enxergá-los, nós vemos que eles vivem numa espécie de unidade vital com todos os demais seres. Não conhecem aborrecimento ou insatisfação. Então, sentem-se plenamente realizados. E essa felicidade é vivida sensorialmente, lógico, mas não conscientemente. Então, eles sentem, mas não de forma consciente. Bom, o homem, todavia, ele vivia assim, dessa forma, as primeiras etapas da sua criação. Mas numa dessas etapas, a criatura que hoje nós chamamos de homem, ele tomou consciência de si mesmo. Ele soube que sabia, soube quem ele era. E aí, a consciência disso tudo constituiu para o homem uma sucessão de possibilidades assombrosas, mas ao mesmo tempo acarretou uma desventura quase que catastrófica. Ele sentiu que se rompiam amarras instintivas que ligavam ele ao paraíso, daquele lar feliz. Mais ou menos o que acontece conosco quando nós saímos da nossa casa, ou porque nós casamos, ou porque fomos morar sozinhos. Começou então esse homem a experimentar a solidão típica do exilado, de alguém que foi expulso de uma pátria venturosa. Ele se sentiu solitário, porque ele começou a perceber que agora era ele mesmo, diferente dos outros e separado dos outros. Quer dizer, ele já não estava mais integrado unitariamente na criação. Ele se sentia à parte. E pela primeira vez, ele sentiu tristeza e solidão. Foi o seu primeiro grande despertar. E quando ele despertou e tomou consciência de si mesmo, a própria vida passou a ser para ele um grande problema. Por quê? Um grande problema e desalentador? Porque ele tinha que aprender a viver. Então, nesse momento, ele calcula com muita precisão as suas possibilidades e as suas impossibilidades. E aí é que ele vai se sentir desvalido e impotente. Entretanto, ele fica seduzido pelo desconhecido e ele vai em busca, dessas regiões que ele ignora, procurando decifrar os enigmas e encher de respostas estes vazios que ele encontrou dentro dele. Então, como ele veio ao mundo e ele veio de um mundo unitário, ele leva dentro dele uma marca original que obriga ele a buscar uma unidade consigo mesmo e com os outros. E por outro lado, ele se sente muito acabrunhado por anseios interiores e desafios exteriores. A razão diz para ele uma coisa e a emoção diz outra. Deseja muito, coitado,
e pode pouco. Somos nós, né? Procura harmonia consigo mesmo e com os outros, mas ele vive numa tensão. Tem sensações descontroladas como a ansiedade, a depressão, a dispersão. E ele não tem armas necessárias para vencer tudo isso. E aí você me pergunta, e quais seriam essas armas? Bem, essas armas, elas são instrumentos de salvação, que irão nos acompanhar como amigos enquanto nós vamos percorrendo e inspecionando os diversos mananciais do sofrimento humano. Esses amigos para a caminhada, eles são os seguintes, escreve aí no seu caderninho espiritual: salvar-se a si mesmo, despertar, paciência e poder mental. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Comecemos então falando pelo salvar-se. Para começar, não se trata a palavra salvar, né, que a gente vai usar aqui, não se trata dessa ação dinâmica de uma pessoa salvar a outra pessoa, bom, de um perigo. Nós falamos aqui do salvar-se sendo um esforço pelo qual alguém com seus próprios meios põe-se a salvo, evitando cair num perigo, tá certo? Então, eu com os meus próprios meios me salvo de um perigo. Mais concretamente, eu estou me referindo a certas iniciativas que a pessoa pode usar como uma espécie de autoterapia para evitar ou mitigar um sofrimento. Nós falamos, por exemplo, em salvar-se do medo, salvar-se da tristeza, salvar-se da angústia, salvar-se do vazio da vida, salvar-se do sofrimento e salvar-se a si mesmo. A salvação é a arte de viver, o Frei Inácio ensina para nós, nesse livro fantástico, Sofrimento e Paz. Então, a salvação é a arte de viver, e a arte aprende-se vivendo. Ninguém pode viver por mim ou no meu lugar. É óbvio que não estamos nos referindo aqui à salvação que nos foi conseguida por Jesus Cristo